expositor marcado não compareceu, provavelmente por algum problema, né? Ou de trânsito, ou da vida particular dele, e fui convidado para substituí-lo, né? Então, vamos falar algumas coisas doutrinárias, porque sempre é importante, né? Porque o Espiritismo realmente ele é uma religião que difere das outras tradicionais, porque as tradicionais, através de uma postura corporal, através de uma presença, vamos dizer, semanal ou quinzenal no templo religioso, com o corpo, mais com o corpo do que com a alma, com o espírito. Nós estávamos praticando religião. Era o entendimento da época, daquela época. E eu fui educado dessa forma, né? Pela religião tradicional, que todos devem estar calculando qual fora, né? Mas o Espiritismo realmente ele apresenta informações, ele é baseado na lógica das suas informações e nos fatos. Ele é baseado nos fatos. Então, Chico Xavier, por exemplo, além da psicografia de 460 livros, dos mais variados autores, de mais de 1000 espíritos que ele recebeu, poetas, escritores famosos, guardando o estilo literário, quer dizer, é um fato que precisa, para a pessoa que está interessada, que não é espírita, ou que quer ser, quer saber, quer investigar o que seja a religião espírita, ele tem que se aprofundar, ele tem que começar a ler, a estudar a teoria da doutrina, né? Então, uma vez o Chico estava, alguns aqui conhecem a história, o Chico Xavier estava no oftalmologista dele, lá em São Paulo, ele ia de Uberaba a São Paulo para se clinicar, e o médico era um médico muito bom, mas não tinha religião, não era espírita, e ele perguntou ao Chico, durante a consulta: escuta, Chico, você vê mesmo espíritos do jeito que o pessoal fala? Você é um manancial de evidência, de fenômenos espíritas? Você é assim mesmo? Como é que é? Eu vejo um pouco, de vez em quando eles aparecem, eu vejo, etc. Aí, você está vendo algum aqui no consultório? Tem algum aqui presente no momento? Aí o Chico tinha um espírito. Aí o Chico tem um espírito aqui. Aí, vem cá, então pergunta o nome dele. E o que ele está fazendo aqui? O médico perguntou, né? Aí ele mentalmente perguntou, e o médico, espírito desencarnado, deu o nome: Cenobelino Serra. Aí o Chico olhou: eu estou sendo mistificado. Isso aí é uma mistificação, porque Cenobelino parece cebola. Eu acho que é um espírito brincalhão, gozador. E como é que... Chico, como é que é? Tem nome ou não tem? Tem espírito aí ou não tem? Tem. E o nome dele? Aí ele falou, o nome dele é Cenobelino Serra. Quando ele acabou de falar, quase que o médico teve um infarto agudo do miocárdio, porque o doutor Cenobelino Serra tinha sido professor de oftalmologia dele na faculdade. Aí ele foi meu professor de oftalmologia, e o que ele está fazendo aqui? Então, agora, aí tem a lição fantástica que para todos nós, né? Ele está dizendo que, pelo senhor ter uma dedicação séria, um desejo de curar os seus doentes, o médico não tinha religião, mas pela dedicação que o senhor tem, pelo amor que o senhor tem pela profissão e pela vontade que o senhor tem de ajudar e curar os doentes, ele foi destacado pelo plano superior para ficar algumas horas por semana com o senhor para lhe ajudar.
Então a gente vê, quer dizer, a gente vê a beleza e do auxílio do trabalho no bem. Então, uma pessoa que está ajudando na cozinha, que está ajudando na sopa, está na limpeza, anonimamente, humildemente, em qualquer setor de qualquer casa, qualquer templo religioso sério, qualquer centro espírita, ele é ajudado, e essa ajuda, a lição falou isso, com outras palavras. A lição falou isso, olha aqui, ó. Em suma, esta é a norma de luz da providência divina. Auxilia e serás auxiliado. Então a pessoa recebe a oratória, pode receber, ela tem que desencarnar em determinada época do ano, ela pode ser prolongada a data da desencarnação dela. Quer dizer, então o Espiritismo fala isso, nos traz essas informações com fatos, e pela Allan Kardec, por exemplo, também ouviu mais de 1000 espíritos. Inclusive, quem é que já leu O Céu e o Inferno aí de Allan Kardec, levanta o braço. Quem já leu O Céu e o Inferno? Está razoável, está bom, né? Uns 15%, mas está bom. Tá bom, O Céu e o Inferno. Tem aquele relato, aquela série de espíritos maus, espíritos sofredores, espíritos suicidas, espíritos medianos, espíritos felizes, etc. E eles contam a história deles. Quer dizer, então, de tanto o Kardec ouvir pelos médios a repetição das histórias deles, como o Chico também ouviu a repetição, então Kardec colocou aquela escala espírita. Quer dizer, não foi ele que criou, nem os espíritos superiores que sopraram no ouvido dele ou que, através da psicografia, fizeram aquela escala. Não, foram os próprios espíritos que disseram o que aconteceu com eles depois da desencarnação, e ele fez aquela classificação, espíritos impuros. Então, minha gente, olha aqui, ó, no livro Vozes do Grande Além, que eu cito muito, quem é que já leu, levanta o braço. Mais uma vez, 2, 4, só 4. Tá bom. Esse livro é um livro espetacular, que tem comunicações, e está numa edição nova, aqui, ó. É da Federação Espírita Brasileira, é um livro antigo, recebido pelo Chico. Então, são informações de espíritos, informações de espíritas, que disseram o que aconteceu com eles no plano espiritual. A maioria não se deu bem, não, hein? A maioria teve problemas. Aqueles que não eram espíritas, mas eram homens de bem, eram pessoas de bem, e se deram bem, olha a prática do bem, o trabalho no bem. Quer dizer, então, tem um caso aqui de uma médium, que eu vou ler pequenos trechos para a gente ter uma ideia, porque através da faculdade mediúnica, que não é nossa absolutamente, quer dizer, não é criação nossa, não é uma aquisição nossa, não é nenhuma aquisição espiritual nem nada. Pelo contrário, é uma dádiva, é um talento que Deus, aliás, todos nós somos médiuns, pela intuição, pelo pensamento, e médiuns ostensivos. A gente pode ouvir, ver espíritos, etc. Todos nós somos médiuns. Mas aqueles que têm uma mediunidade mais ostensiva, que veem e ouvem realmente com facilidade, eles são chamados de médiuns ostensivos. Essa médium tinha essas faculdades, e ela veio com poder de cura nas mãos, com magnetismo curador. E ela ajudava partos na época, no lugar que ela vivia, ajudava a fazer partos, e a mão dela, e quem ajudava esta médium era o Dr. Bezerra de Menezes, nada mais, nada menos que Dr. Bezerra de Menezes. E ela via o Dr. Bezerra de Menezes, e ele exortava ela a estudar espiritismo, trabalhar no bem,
ter uma vida de moral da melhor forma que fosse, que ela pudesse. Ela era pobre, porque ela veio, minha gente, ela veio com grandes dificuldades na vida. E nós achamos que se a gente não tem dinheiro, que se nós passamos uma fase com dificuldade financeira, nós ou estamos sendo castigados por Deus, o que não existe, isso é um equívoco de reflexão. Quer dizer, primeiro nós precisamos passar por aquela fase. Segundo, tudo indica que estava na nossa programação espiritual passar aquele tempo com dificuldade financeira. Suponhamos que tenha que ser 10 anos. Se a gente não reclama, esses 10 anos podem ser diminuídos um pouquinho e logo depois a gente começa a melhorar. Começa a melhorar o problema financeiro, né? Agora, ou pode ser também por fatores da própria vida, pelo livre-arbítrio nosso, que nós não soubemos usar e caímos numa situação de penúria financeira por problema nosso. De repente, até nem foi planificação reencarnatória. Nós é que provocamos isso. Quer dizer, é meio complicado, mas nós podemos fazer uma análise da nossa vida, como é que eu estou, por que eu estou assim, a escolha de uma profissão, uma série de fatores conjugados que definem aquilo que nós temos que passar. E quanto mais dificuldade, sem que nós venhamos a reclamar, com resignação, nós estamos melhores, sob o ponto de vista espiritual. Estamos melhores. Olha o quadro desta irmãzinha aqui, que, quando ela começou a atividade dela. Olha aqui, ó. Doloroso engano. Bom, encerrávamos a nossa reunião da noite de 1º de março de 1956, tem anos, né? Quando nossos instrutores trouxeram às faculdades psicofônicas do médium, que era Chico Xavier, o espírito R.S., desditosa irmã desencarnada, que em soluços comovedores nos ofertou a sua história de médium. Então ela pede, no início da comunicação dela, forças a Deus para poder relatar a sua história, pediu ajuda. E ela começa: meus irmãos, fala-vos, pobre mulher desencarnada, que até agora tem vagueado no charco do choro e sangue. Uma pobre criatura que, por escárnio à própria responsabilidade, atirou-se ao lago de sofrimento e remorso em que se afoga em consumir-se. Fui médium, e conheci a graça da revelação espírita. Partilhei os banquetes da oração e deslumbrei-me diante das lições de luz que meu coração recebia do céu. No início da vida dela, de médium. Os espíritos só faltam carregar a gente. Quando nós fomos para a Vila Sapê, em face da nossa preclara dificuldade, miserabilidade, etc., eu, Gilberto, Joaquim, Luiz Monteiro, Miriam, esposa do Irineu, nós, de repente, não, vamos para a Vila Sapê, porque aqui não estava bem, aqui não tínhamos ainda assistência social, e nós sentimos necessidade de inaugurar um serviço social. Aonde? E o Valdo Vieira, atrás, lá bem atrás, falou: olha, vocês vão aonde tem pobre, vocês fundem o centro num lugar que tenha pobre. E outra coisa, o Divaldo Pereira Franco, há muitos e muitos anos atrás, falou para quem quisesse ouvir: olha, vocês subam e entrem nas favelas e ajudem eles lá dentro. Eu conheço várias casas espíritas que têm serviços assistenciais dentro de favelas, várias. E
Senão eles vão sair de lá e vão bater na porta de vocês e vão dizer, me dá aqui, que eu não tenho, mas vocês têm e eu quero para mim. Nas ruas, as quentinhas das ruas, eles até exigem, né? Teve um aqui que estava de paletó e tudo, tomou uma sopa de manhã, aí quero outra. A pessoa serviu, ele tomou 2 pratos de sopa, prato fundo, cheio. Aí no final, olha o raciocínio dele, olha o que ele falou para a pessoa que estava servindo a ele. Olha, eu não vou agradecer não, viu? O senhor é que tem que me agradecer, porque eu estou fazendo um favor ao senhor em tomar essa sopa. Tchau. E ele estava falando uma verdade. Ele estava falando uma verdade. Ele estava ajudando a quem estava dando a desenvolver, criar aquela oportunidade de dar alguma coisa a ele. Então, quando nós íamos para a Vila Sapê, a gente se reunia aqui embaixo na livraria, fazia prece, entrávamos no Fusquinha e íamos para a Vila Sapê, há 20 e poucos anos atrás. Eu não tenho mediunidade ostensiva, mas eu sentia em volta de mim, eu e quem ia, os espíritos quase que nos carregando, os bons espíritos. Então, não há o que temer. Na história da casa, que vai fazer 50 anos o ano que vem, e nós começamos há 48, 47 com atividade assistencial, nunca houve nenhum problema, nenhum episódio que nos infundisse medo, ou, enfim, uma coisa, em nenhum lugar, seja na rua, nas marquises, seja em hospital, ninguém pegou doença, ninguém se contaminou, ninguém pegou ebola, até porque não existia ebola na época. E na Vila Sapê, quando nós entrávamos na Vila Sapê, era maconha, revólver, metralhadora que estava era a comissão de recepção. Era a comissão de frente. E Roberto Sá, que realmente é uma pessoa que a gente tem que tirar o chapéu para ele, continua lá até hoje, e está lá, quer dizer. Então, esta médium começou assim. Viúva aos 30 anos, com uma filha para conduzir e orientar na existência, trazia o espírito assim como um barco sem leme. Faltava-me um ideal religioso para o caráter. Olha só que coisa, nós somos espíritas. Então nós temos um ideal religioso para a formação do nosso caráter e daqueles que convivem conosco e podem nos observar. Um ideal religioso, entre aspas, espírita, fecha aspas, para a formação do nosso caráter. Sobretudo nas crianças, né, que a gente pode levar nos filhos para a evangelização. O senhor de meia idade ia levando o filhinho para ver o avô, pai dele, no lugar de asilo de idosos, domingo de manhã. Na volta, o filho falou: pai, é aqui que eu vou lhe deixar quando eu crescer? No dia seguinte, ele tirou o pai e levou para a casa dele. Isso quer dizer o quê? É o exemplo, sem falar. Um exemplo sem falar. E nós sabemos que no Brasil o idoso é um pouco marginalizado, né? Diferente do Japão. Então a médium, a pobreza, ela era pobre. A provação e o obstáculo espancavam-me. Por isso mesmo os sintomas da mediunidade conturbada, que se me ficaram mais graves, se fizeram mais graves, que acentuaram em nossa casa os problemas e os dissabores.
A conselho de afeições queridas, procurei um santuário espírita, sendo recebida com amor que vos caracteriza as casas de fé renovadora, que neste momento não posso dizer sejam nossas, porque delas me afastei deliberadamente. Ela foi levada quando a explosão mediúnica começou. Quando as faculdades mediúnicas começaram, ela foi levada para uma casa espírita e foi bem recebida, foi amparada pelos espíritos, mas abandonou. Bom, mas antes de abandonar, ela fala o seguinte: o primeiro contato com a filosofia simples do espiritismo foi para o meu coração como um banho de luz, porque é uma informação para o espírito, para a alma, que vai ficar ad eterno. Porque o tempo, eu estive pensando, o tempo não passa como a gente pensa que passa. Eu até vou jogar isso para vocês, quero que os mais inteligentes, não porque eu seja inteligente, pelo contrário, eu estou do outro lado, mas aqueles que gostam desse tipo de raciocínio, o Dudu, por exemplo, física, matemática, o tempo não passa. Ele passa numa velocidade, talvez, tão pequena, que foge ao nosso pensamento, que a gente não tem ideia. Quantos milhões e bilhões e trilhões de anos-luz a Terra vai levar para se destruir? Não é verdade? 3 bilhões de anos-luz, de tempo, né? O que envelhece é o nosso corpo. Então, o tempo passou. Outro dia eu encontrei, meu neto, um dos meus netos, que eu tenho 9 netos e meio, que um está a caminho, um está a caminho. Tem um deles falou, tem 7 anos, eu sei qual é a diferença entre o tio Gilberto e meu avô, eu. Aí a mãe perguntou, qual? É que meu avô tem a cara mais amarrotada. Era eu. Não sei se porque eu fiz uma operação de catarata há um ano e pouco e amarrotou a cara, não sei o que houve. Será que tem algum? Não tem nada disso. É o tempo que está passando. É o tempo que está passando e o corpo não é imortal, né? Tem um filme aí, o Retrato de Dorian Gray. Quem é que vai passar hoje, parece, né, na televisão, já passou. É um filme interessantíssimo de Charles Dickens. Foi ele que escreveu? Não foi ele não, né? Dickens, Charles Dickens, o Retrato de Dorian Gray, é ele, né? Então, ele fez um pacto com uma personalidade aí, que ele não envelheceria e em troca ele daria vida, alma a essa entidade, né? Mas só que alguém pintou, eu vi há muitos anos esse filme, alguém pintou o retrato dele como ele era na época do trato, né? Só que ele não envelhecia e ele de vez em quando ia lá no sótão da casa dele, tirava o pano que encobria a tela, que era o quadro, o rosto dele, a figura dele, a tela estava envelhecendo. Interessante, né? O Dickens teve essa ideia, né? Aliás, Charles Dickens foi ele, e Balzac, isso está no livro Pensamento e Vida de Ernesto Bozano, e eles tinham alucinações, de repente eles estavam na rua andando, eles viam materializados os personagens que eles criavam para colocar nos romances que eles escreviam. Mas por quê? Eram formas, pensamentos, graças à intensidade do pensamento. Eles pensavam muito, era natural até o escritor pensar no personagem. Então, quando a gente pensa, a gente imagina, né? A gente está lendo um jornal, um livro, qualquer coisa, nós imaginamos o cenário daquilo que nós estamos lendo, a descrição, né? Daquilo que nós estamos lendo. Então, o que acontece? De tanto a gente pensar, nós criamos aquela forma que fica viva, mas é uma forma pensamento e que, se nós acabando de pensar, aquilo se desfaz, né? Aquilo se desfaz. Então, a médium
foi amparada, teve os espíritos quase que carregaram ela no colo, até que reconfortei-me refazendo a própria saúde. Meus olhos adquiriram o estranho poder de enxergar além da carne e pude muitas vezes, em pranto de emotividade, receber a palavra direta do inolvidável benfeitor Bezerra de Menezes, que costumava dizer-me em tom compassivo: filha, é chegada para a sua alma a hora diferente. Trazem as suas mãos a sublime força da cura. Poderá você aliviar o sofrimento dos semelhantes e, sobretudo, oferecer carinho providencial às irmãs nossas, que se sentem defrontadas pelos aguilhões da maternidade dolorosa. Siga a sua estrada oferecendo a Jesus o coração limpo e a consciência reta, porque a assistência do céu não lhe faltará. Quer dizer, então, ela recebia orientações, conselhos e indicações dizendo: olha, eu estarei com você, do Dr. Bezerra de Menezes. Tenha fé. Mas ela era pobre, lutava com dificuldade, lavadeira, tinha uma filha e ela queria dar o melhor materialmente para a filha. Aí o que aconteceu? Parou de frequentar o centro, parou de, não leu mais nada, não lia mais nada e começou a fazer partos, recebendo dinheiro, e dali ela enveredou para o aborto. Foi ficando rica, o tempo passou, os espíritos de luz se afastaram, o tempo passou, olha só, até que, olha o que ela falava: sentia fome de dinheiro fácil. E pouco a pouco a sedução da prosperidade material modificou-me o pensamento. E ela foi. O dinheiro era tentador e as somas eram largas. A atividade era fácil e ela continuou. 10 anos passaram-se com atividades intensas. Um dia, o nome da filha era Edmeia. Um dia, em certa noite, uma das minhas associadas bate à porta do meu gabinete particular pedindo socorro. Uma jovem fora por ela mal atendida. Rogava-me urgente inspeção. Chego à porta e pergunto: é uma cliente que pode realmente pagar com a dignidade precisa? A companheira responde que sim. Tratava-se de jovem muito rica. Dera-lhe de imediato 2 contos de réis, naquela época uma moeda, um dinheiro vultoso. Mando entrar. A moça desmaiada é trazida à mesa de operações, entretanto, estarrecida naquele belo corpo a esvair sem sangue, reconheço Edmeia, a filha dela. Minha filha era também uma cliente daquela indústria. Horrorizada, passei a colher o fruto de minha irresponsabilidade. Tremeram-me as mãos. Entonteceu-se-me a cabeça. Era a primeira vez que eu meditava no tormento das mães humilhadas pela delinquência dos filhos, até que ela desencarnou, a filha, e a médium não precisa dizer o que aconteceu, né? Quer dizer, então, minha gente, esse caso é um caso doloroso e um caso dramático, um caso duro, mas só através de casos assim é que nós vamos dizer, refletir profundamente no significado da vida, daquilo que fazemos, ou que podemos fazer e não fazemos. Não. A página de abertura nos falou. Quer dizer, Deus pede que a gente faça o que nós pudermos fazer. As coisas pequeninas, as migalhas que a gente puder oferecer. Fazendo isso, nós estaremos bem. Reencarnação, eis a lei que nos norteia o destino. Ninguém aprende a ser grande sem se tornar pequenino. Euríclides Formiga, pelo lápis do Chico. Então, nós temos que aprender a fazer coisas pequenas, e com assiduidade,
com constância, que é uma grande dificuldade nossa. É uma grande dificuldade. Estou falando dos trabalhadores, daqueles que se foram atraídos pela doutrina espírita, que gostaram e que ficaram. E ficaram. Nós estamos aqui há quase 50 anos. Não sei se tem a Angelina, está. A Angelina é uma delas. A Angelina Vicente é uma desde o início, né, Vicente? Esta sede estava sendo construída aqui, esse segundo andar, pelo João Cunha, quando nós trabalhávamos aqui embaixo. Com o doutor Mauro também, o doutor Mauro conheceu, quando o João estava levantando aqui o salão. Quer dizer, tem até um episódio conhecido, que muitos ouviram, a metade talvez não tenham ouvido. O Afrânio chegou aqui, o Afrânio, que faz palestras aqui, que é um dos trabalhadores aqui nossos, ele chegou num domingo de manhã, nós estávamos em obra, construindo o consultório médico, dentário, tinha tijolos aqui na frente, ele chegou com outro rapaz, aí, olha, nós queremos trabalhar, e somos espíritas, o que nós podemos fazer? Eu, que estava ali na calçada, está vendo aqueles tijolos ali? Vocês tirem a camisa e carreguem os tijolos daqui da calçada, bota lá dentro, para não serem roubados à noite. E eles tiraram a camisa e carregando tijolo para lá e para cá, uma pilha de tijolo, né? O Afrânio ficou até hoje, o outro nunca mais voltou. Arrepiou a carreira, nunca mais voltou, quer dizer. Mas o Afrânio, graças a Deus, ficou até hoje. Então, quer dizer, o Afrânio quis, gostava. Não sei se ele voltou a carregar tijolo outras vezes, mas que ele ficou, o Afrânio, né? O Afrânio. E um episódio interessante, a pessoa chega aqui sentindo coisas, com intuições, ouvindo talvez vozes, tendo pesadelos, não sei o quê. Eu sou médium, estava numa casa, preciso desenvolver a mediunidade. Antigamente, há 50, 60 anos atrás, os dirigentes levavam para a mesa mediúnica o que era um equívoco. Mas era natural da época, hoje não se faz mais isso. Então, a pessoa chega sentindo essas coisas e a gente não leva, não, vamos estudar, ler, fazer curso de passes, dar passe, que é o primeiro trabalho do médium, dar passe, né? E aí aquilo que ela sentia, que a pessoa sentia, às vezes pesadelo, medo, angústias, suava frio, quer dizer, aquilo muitas e muitas vezes aconteceu, eu falo pela experiência. Aquilo aconteceu conosco, eu sou um dos que aconteceu comigo, quando explodiu a mediunidade, para nós irmos para o centro espírita. Para nós irmos para o centro espírita. Quando eu comecei a ouvir de espiritismo, a filosofia espírita, a lei de causa e efeito, eu tinha 21 anos, estava com ideia esquisita na cabeça. Estava com ideias trágicas. Ideia de destruição, eu estava com 21 anos, eu digo, eu acho que eu vou ficar louco, eu pensava. Não, é o retrato do que acontecia. Mas eu vinha, tinha uma coisa, eu vinha. Eu batia gazeta no colégio, mas dizia para minha mãe, eu vou bater gazeta hoje, tá? Mas eu ia para o colégio. Quer dizer, ia para o colégio não, fingia que ia. No meio do caminho desviava, voltava na hora. Ué, você foi? Não fui, não falei para a senhora que ia bater gazeta. Por que bateu? Porque eu queria bater, não queria ir para o colégio, mas eu dizia para ela que eu não ia ao colégio, mas eu ia, naquele horário eu ficava em Cascadura, eu, Gilberto, João Carlos, só gente boa, gente, né? Então eu sentia várias coisas que me angustiavam, mas eu vinha. Foi a minha sorte. 6 meses depois passou tudo. Passou tudo, maravilha. Aí conheci Chico Xavier, conheci a minha sogra. Que coisa espetacular. Vocês estão rindo de quê? Lalita. Tinha uma vidência acima da média. Acima da média. Eu conheci minha esposa num centro espírita. Num centro espírita.
Porque ela se comprometeu no plano espiritual a casar comigo para ver se eu conseguia me reabilitar, né? Sendo marido dela. E com 6 filhos, 6 filhos. Aí, eu a conheci num centro espírita, no Grupo Espírita Fabiano. Grupo Espírita Fabiano, enviado pelo Chico Xavier, quando nós estávamos em Uberaba, que a reunião familiar tinha acabado, que nós frequentávamos, tinha acabado, e fomos lá perguntar a ele para onde nós poderíamos ir no Rio de Janeiro. Que coisa interessante. Aí, que havia menos centros espíritas do que hoje. Hoje tem muito centro espírita, tudo que é bairro tem vários. Então, o Chico falou, vocês moram onde? Jacarepaguá. É longe do Meier? Não. No Meier tem um que vocês podem frequentar. Qual? O Grupo Espírita Fabiano, que existe até hoje. Por acaso o presidente está aqui, Abelardo Hidalgo Magalhães. Aí nós fomos. Quando eu fui a primeira vez, eu conheci a minha mulher, que estava encaminhando as pessoas para o passe. Aí ela começou a jogar aquele olhar número 13 para cima de mim. Aí eu percebi, né? Aí eu, tá bom. Aí eu desencalhei-a, para não dizer o contrário. E graças a Deus eu sou espírita. Eu não sou ele quando eu desencarnar. A minha consciência, porque quem julga o espírito é a consciência dele. Interessante, né? A consciência vai dizer, como é que pode, você teve tudo e não fez nada, que coisa lamentável. Ou não vai dar mais para você ser espírita, não trabalhar no espiritismo, você vai sofrer mais, muito mais, que nessa você não sofreu nada, você só teve benesses. Então é assim. Teve um expositor que, há muitos anos atrás, ele tinha uma característica, ele ia fazer um estudo, então ele abria o Evangelho, fazia-se a prece, o dirigente, ele que ia fazer o estudo, ele abria o Evangelho ao acaso, lia um trecho e falava daquele tema que ele tinha aberto do Evangelho. Então, ele foi fazer uma palestra comemorativa num centro no interior, tinha que pegar trem, Maria Fumaça, tinha que pegar não sei o quê, ele saiu 4 horas antes, não sei o quê. Chegou lá no centrinho, na roça, no interior, aí um temporal violento, mas um temporal, quase que um dilúvio. Ele chegou no centro, só tinha um presidente. E ele, a reunião domingo à tarde, ele, não vai ter reunião. Não, vai, o presidente disse que não ia ter reunião. Não, vai ter. Ai, o senhor abre o Evangelho, leia, faça a prece que eu falo sobre o que caiu. Aí o presidente leu, caiu, perdoar as ofensas, perdão aos inimigos. Aí ele começou a falar, só os dois, porta aberta, chuva caindo. Aí entrou uma moça com 5 minutos de exposição, entrou uma moça completamente encharcada, sentou assim, toda molhada, e ela começou a ouvir o moço falando do perdão, que nós temos que perdoar, Jesus recomendou, que nós temos que perdoar, porque Manuel fala, sabe o que? Se o criminoso soubesse o que ele ia sofrer, ele teria pedido para vir sem mão. Olha só. Então, ele está falando, aí de repente acabou, a moça chorava, de vez em quando a moça chorava, aí acabou a reunião, tudo, uma senhora entrou aqui, só a senhora chovendo, e a senhora chorando, o que houve? Não, eu entrei aqui porque a chuva estava demais, estava me incomodando, realmente eu completamente encharcada, mas olha o que eu trouxe aqui. Abriu a bolsa, quando ela puxou, tinha uma arma de fogo, um revólver. Eu ia matar o meu marido mais adiante, mas eu ouvi o que o senhor falou, não vou matar mais, e continuou chorando. Quer dizer, olha o que o Espiritismo faz, né? Sem que a gente perceba, né? Quer dizer, através do pensamento. O livro dos Espíritos, os Espíritos falaram que é muito difícil nós diferenciarmos o pensamento de algum espírito, o pensamento do nosso guia e o nosso pensamento. É difícil, né?
Agora, nós podemos treinar. Que tem uma pergunta, uma resposta no Livro dos Espíritos, que fala sobre os anjos de guarda, que nós podemos treinar a comunicação com eles. Agora, só que isso é difícil. Não é, Jorge? Nós temos que criar, por exemplo, criar o hábito da prece numa hora certa do dia. Abrir uma página de um livro doutrinário de Emmanuel, Pão Nosso, Vinha de Luz, nesta hora certa. Tem que ser na hora certa. Aí abre, lê, esquecendo o que está em volta. Lê, prestando atenção naquilo. Faz a prece. Se nós estamos com algum problema, a gente começa a pensar no problema, pensar na questão, no problema, como é que eu vou resolver, pensar com calma e paciência, não é? E tranquilidade. É 495. Quer ver? Abre aí 495. Então, com o tempo, nós podemos sentir claramente o pensamento do espírito protetor, do espírito familiar. Quem é espírito familiar? Diz aí. Quem é espírito familiar? Não é o nosso guia, é outro. Tá? Pode ser da minha mãe que desencarnou e de vez em quando vem me visitar e me dá bons conselhos. É um espírito familiar, mas não é o meu guia. Meu guia é outro. Minha sogra, essa que eu falei, vem, me visita. Vamos lá ver o Gilson, que está mal. O Gilson está com problema. Ele não aprende. É empedernido. Ele tem dificuldade. Ele é um beócio. Vamos lá ajudá-lo. Espírito familiar. Olha aqui, ó. Qual a missão do espírito protetor? Livro dos Espíritos. Pergunta. A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pelo caminho do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Bom, ele faz tudo isso, está escrito aqui. Agora, eu tenho que criar um elemento mental, eu tenho que criar uma atmosfera psíquica em volta de mim, graças aos meus pensamentos. Que um pensamento bom cria uma atmosfera psíquica boa, eletromagnética boa, então eu permito a entrada do espírito benfeitor, do espírito bom, na minha cachola pensativa, no cérebro, e eu capto o pensamento dele com mais facilidade, com facilidade. Agora, se eu tiver um pensamento mau, como disse o Bozano, Charles Dickens e Balzac, eu vou criar o quê? Atmosfera pesada. É igual aquele balão cativo. O balão cativo é o quê? É aquele balão que tem taras, que tem pesos. O balão vai subindo devagar, e o baloeiro, aquele que está lá dentro, aqueles balões que vão até quilômetros de altura, né? Com gás, com aquele fogo, né? Então, a pessoa vai jogando, eles vão jogando a tara, o peso lá embaixo, para que ele suba. O espírito inferior, o espírito com problema, está carregado de tara, de peso, aí não sobe, ele não pode subir. É impossível. Que nós criamos, através dos nossos pensamentos, uma atmosfera psíquica que impede que a gente suba. Não há milagre. Não há milagre. Tem que ser só dessa maneira. E a prática do bem fortalece. Então a gente lê, abre a página, lê naquela hora certa. Aí os espíritos benfeitores ficam conhecendo. Não, o Jorge Miguel lê, e ele faz prece todo dia às 8 horas da manhã. Então vamos levar um espírito doente que está precisando ouvir evangelho.
Tem num capítulo no livro Os Mensageiros, de Dona Isabel, que ela é viúva e 4 filhos, ela ia fazer o culto, e ela fazia religiosamente o culto, e a casa dela era uma filial daquele posto de socorro ligado ao nosso lar aqui na Terra, filial do posto de socorro. A casa da Dona Isabel, que era viúva, pobrezinha, mas levava a sério a militância espírita, e fazia o culto naquele dia certo, hora certa. Aí, quando ela ia abrir o evangelho, o espírito benfeitor magnetizou as mãos dela. Não sei que mecanismo é esse, eu não sei. Eu sei que ele falou, ele abriu, André Luiz descreve, né? Ele abriu no trecho, no capítulo, que ele, espírito, queria que ela e os filhos ouvissem. Olha o outro mecanismo aí que... Às vezes a gente abre, por exemplo, porque vocês querem ver, eu na fase perturbatória minha, no início da minha militância espírita, eu ainda estou perturbado, mas antes eu era mais. Agora estou um pouquinho menos, mas antes eu era bem mais. Então, eu cheguei uma segunda-feira de noite, eu vou abrir o livro, aí o Evangelho, 10h30 da noite, abri. Aí, prece pelos agonizantes. Está vendo? Devo estar perturbado porque não conheço nenhum amigo meu, nenhum conhecido da agonizante. É perturbação isso. Aí fechei o Evangelho. Aí abri de novo. Prece pelos agonizantes. Eu digo, não é possível, olha só. Perturbação da grossa. Mas caiu, aí fiz a prece e pedi. Pedi com medo, coração disparado, e pedi. No dia seguinte, dormi, ia para a escola, aí encontrei Luiz Carlos da Cunha, irmão de João Carlos da Cunha. Aí, oba, tudo bom, tudo bom? Aí ele, sabe quem morreu? Falei, não. Quem? Fulano de tal. Era um motociclista de Jacarepaguá, Praça Seca. Ele andava montado numa Harley Davidson, numa motocicleta, sem camisa, e andava pela Cândido Benícios, todo mundo conhecia ele. Ele bateu com a moto, ficou em coma e morreu no Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Eu falei, quando? Ontem. Que horas? 10h30 da noite. Quer dizer, algum espírito bom, amigo dele, protetor, ou sei lá, não sei que mecanismo é esse, que a distância não existe para o espírito, ele se desloca em pensamento, no instante. E o pensamento vai numa velocidade superior à da luz, não é verdade? Tem algum físico, Dudu, é isso? O pensamento vai numa velocidade superior a 300 mil quilômetros por segundo. Vai ou não vai? Eu penso na França, já estou lá na França. A luz não. Mas quantos quilômetros tem daqui até a França? Tem menos de 300 mil, não tem? Então, o pensamento vai junto, quer dizer, isso é questão para vocês pensarem e depois falarem comigo, e eu não entendo nada disso. Tem algum engenheiro aí? Você é engenheiro? É? Eu falei, está mais ou menos, né? Então, é isso, quer dizer, então vocês veem por que eu tive aquela intuição. Às 10h30 da noite na minha casa, e aquele amigo estava agonizando, estava desencarnando lá no hospital de Marechal Hermes. Foi um fenômeno espiritual. Foi um fenômeno mediúnico. Quer dizer, então a pessoa tem que se aprofundar através da leitura dos livros. Tem no livro Ceareiros de Volta, tem o, não sei se Antônio de Castro, que foi da Luiz Antônio, que foi da Federação Espírita Brasileira, ele manda, vem cá, você que é espírita já há algum tempo, entre na sua biblioteca, fique olhando a lombada dos livros, aí olhe um que você você leu há muito tempo, não se lembra mais, pega ele e lê, para recordar. Chico, perguntaram, quantas vezes você leu o Evangelho, estudou o Evangelho? Umas 200. Dona Ivone Pereira ia estudar o Evangelho pela 51ª vez, quando ela desencarnou.
morava ali na rua, do lado do Açúcar Reunião, na rua Elias da Silva, 133. Ali. Dona Ivone Pereira. Então, minha gente, aqui o do guia, para encerrar, né? E para encerrar, aquele relógio para encerrar. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento até a morte. Resposta. E muitas vezes o acompanha na vida espírita. Agora, aí ele fala aqui, ó. A doutrina dos anjos de guarda, pelo seu encanto e doçura, deverá converter os mais incrédulos. Fala os espíritos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra? Então eles falam que os anjos de guarda são os mais sinceros amigos que nós temos. Então, uma vez, vou contar aqui, muitos já ouviram, mas alguns poucos não ouviram, mas eu vou contar porque eu fui apanhado de surpresa. Então, eu vou contar. Nós dávamos comida lá na porta de casa, tinha um casal que pegava mendigos, alcoólatras mendigos. Um casal que pegava, Fátima, o nome dela. Aí minha filha, que fazia medicina, teve um plantão duro, passou, Fátima estava deitada, estava no inverno, um solzinho, ela e o marido deitados assim na calçada, pegando o calorzinho do sol, né? Aí minha filha pensou, daqui a pouco eles vão lá em casa pedir o prato de comida, minha mãe vai dar, então ela está alimentando o ócio e a preguiça deles. Aí chegou lá, fez um discurso cívico, negativo, dizendo que a minha mãe, a minha mulher, a Ana, nós não devíamos dar nada, que nós estávamos contribuindo para a ociosidade e a preguiça deles. 11h30, a Ana se convenceu. 11h30, toca o interfone. Dona Ana, aqui é a Fátima, tem alguma coisa para nós? A Ana deu uma lição de moral, disse que eles eram de meia idade, que eles tinham condição de trabalhar, que eles podiam trabalhar, que naquele dia, naquela manhã, não ia haver comida. Eu não disse uma palavra. Aí minha mulher, a Ana, desligou o interfone, passa pela copa, tinha um livro em cima da copa de Alta de Souza. Aí ela pega o livro, abre ao acaso. Não menosprezes quem te bate à porta. Contempla a segurança do teu ninho e repara lá fora o torvelinho da miséria que punge e desconforta. Fome, frio, viuvez, pranto escarninho. Não respondas dizendo que me importa. Traze a dor da esperança quase morta, um caldo, um pão, um gesto de carinho. Uma gota de leite, um trapo, um bolo, isto é muito a quem sofre sem consolo, no vale onde a aflição ruge e domina. A migalha que deres a quem chora, um dia, ao sol do amor, na luz da aurora, será teu prêmio na mansão divina. Aí minha mulher chorou. Chorou e falou, Flávia, eu vou dar o que eu quiser. Eu vou dar água com banana, eu vou dar leite, mas você nunca mais fale dessa maneira, porque eu vou dar o que eu quiser. E tinha os garotinhos que ela dava. Estava na semana do Natal. Ela dava coisinhas para o garoto, não sei o quê, aí comprou um presentinho, uma camiseta de camelô, para eles, deu, eles ficaram todos contentes, não sei o quê. Uma hora depois, eles batem. Tia, somos nós, os dois garotinhos. Aí, quando a Ana abriu, eles estavam com um bolo de padaria. O que nós trouxemos para a senhora, em agradecimento ao que a senhora faz por nós. E deu o bolo de padaria. Aí a minha mulher chorou, porque a minha mulher chora à toa, né? A minha mulher chora, ela chora. Eu vou ao cinema com ela, quando acaba o filme, que eu olho, se ela está chorando, o filme foi bom. Se ela não está chorando, não foi bom, não gostei.
tem que chorar. Eu agradeço a paciência de todos. Leiam este livro, Vozes do Grande Além. Tem informações, comunicações dessa média, inclusive, que faz a gente meditar o que é que o Espiritismo faz por nós. O Joaquim sabia um poema que eu queria, que pena que ele desencarnou, não posso, eu não vejo ele, não ouço ele, é sempre muito amor do que me dás, e sempre pouco o amor que eu te dou. E mais para frente, mas eu esqueci o resto, ele falava esse verso para nós. Então o Espiritismo dá muito mais para nós do que nós damos para ele, né? Quer dizer, então, agradeço a atenção de todos, espero que algum conteúdo possa ficar na alma, na nossa alma, na alma de vocês, e até a próxima, se Deus quiser.